Fala galera, é com grande alegria que eu venho trazer aqui mais uma reflexão semanal. Nós estamos fazendo uma série do Sermão do Monte, os ensinos de Jesus, que vai lá do capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7, com ênfase na oração. E essa é a última mensagem de Jesus sobre oração dentro do Sermão do Monte. Está em capítulo 7, verso 7 ao verso 11, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Uma pergunta que eu tenho para vocês é: qual é a imagem de maior afeto, carinho, amor, boa intenção que você tem na sua vida? Qual é a pessoa que traz essa imagem para você de amor? Pensa aí, em um nome. Aquela pessoa que cuida de você, ou cuidou de você, que demonstrou amor, que demonstrou um coração, sabe, que é o melhor para você. Pensou? Bom, quando a gente vai falar sobre esse trecho, Jesus ele dizendo: pede, será dado, bata e a porta vai se abrir, busque e você vai encontrar. Jesus não está querendo dizer que ele vai dar tudo que a gente quer. Justamente porque essa pessoa que você pensou, que sempre te amou, ela não te deu tudo que você quis, mas ela tentou dar o que você precisava. Ela tentou dar o melhor que podia, e quando você queria alguma coisa errada, provavelmente ela falou: olha, isso daqui não é legal. Você viu alguém que realmente se importa com você. Jesus está falando da mesma forma. Ele não está querendo dizer que ele vai dar tudo, que Deus, o Pai, vai dar tudo que a gente quer. Mas se a gente for olhar o contexto desse ensino, você vai perceber que o Sermão do Monte, ao ler todo o Sermão do Monte, nós vamos ao pó. Por que nós vamos ao pó? Martin Lloyd-Jones que dizia isso: ao ler esse trecho, meu coração vai ao pó. Porque a gente percebe o quão distante a gente está de uma vida reta diante de Deus. O quão distante nós estamos das características dos verdadeiros discípulos de Cristo. Porque o Sermão do Monte são os ensinos de Jesus de como deve ser a vida do verdadeiro cristão, daqueles que o seguirão. Então ele está colocando os padrões. Vocês querem me seguir? Eu vou te falar como é um cidadão do reino de Deus. Como deve ser. E então a gente vai ouvir sobre perdoar 70 vezes 7. É uma hipérbole para querer dizer perdoe sempre. Ele vai falar: se alguém bater de um lado, dê a outra face. Ele vai falar sobre se você irá com seu irmão sem motivo, é como se você tivesse cometido um assassinato. Não julgue o assassino não, porque você está cometendo vários assassinatos no seu coração. Ele vai falar sobre você se prostituir simplesmente porque está desejando a mulher do outro, ou o homem do outro. Ele vai falar sobre a idolatria do dinheiro, como nós planejamos toda a nossa vida e temos bom humor ou mau humor dependendo de como está a nossa conta bancária. Ele vai falar sobre a hipocrisia, que nós temos a grande tendência, principalmente na era das redes sociais, de se mostrar uma coisa e não ser essa coisa, de mostrar uma espiritualidade que a gente não vive, uma piedade que não temos. Ele vai falar: se você fizer o bem com a sua mão direita, que a sua mão esquerda nem veja o que sua mão direita fez. E hoje a gente deixa todo o mundo e nossas redes de amigos sabendo o que a gente faz. Mas tudo isso, Jesus está querendo mostrar que o nosso coração, ele está inclinado ao pecado e ele está sempre indo para aquilo que é errado. E a Escritura por completo, ela mostra sobre a pecaminosidade do nosso coração e como nós, depois do Éden, depois de Gênesis 3, estamos a caminho do inferno e a caminho do erro e do pecado. Se Cristo não intervir nas nossas vidas, se Ele não for aquele que nos resgata desse estilo de vida pecaminoso, a gente vai ver cada vez mais o que a gente tem visto na TV. Liga a sua TV, vê as notícias da UOL, de outro site aí, e você vai ver como o ser humano está se tornando cada vez mais criativo no pecado, como coisas hediondas estão cada vez mais frequentes. E você sabe, o que aparece aí às vezes é uma parcela pequena do que acontece às escondidas nos lares, nas casas, nas escolas, nos trabalhos, nas conversas íntimas. Tudo que nós vemos que bombou nas redes sociais ou na TV
algo pequeno próximo da realidade dura que acontece em muitos lugares. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando a gente lê o Sermão do Monte, a gente percebe pecaminosidade no nosso coração. E como Jesus mesmo instrui a olhar o pecado do outro, na verdade a gente tem que parar e ver a trave que está no nosso próprio olho. E ver como o nosso coração ele está sujo, ele está distante da vontade de Deus. E então a pergunta que surge é: como eu posso viver esse padrão? Como eu posso viver essas virtudes? E aí, então ele traz essa imagem que eu perguntei para vocês logo no começo. Ele mostra a imagem paterna ou materna daqueles que amam a gente. E ele fala assim: se vocês que são pais, eu tenho 3 filhos, eu amo demais meus filhos, e muitas vezes eu me vejo pensando, nossa, eu estou fazendo isso para o bem deles. Ele fala: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então ele está trazendo essa imagem que na experiência humana é a imagem de maior amor, de maior cuidado, para dizer, ela é pequena comparado à realidade do amor de Deus por vocês. Do amor do Pai por vocês, que está disposto, pronto, para te dar o que realmente você precisa para viver uma vida conforme a vontade de Deus, que é conforme o que você nasceu para viver, o seu propósito de vida, que é conforme aquilo que realmente vai te trazer verdadeira alegria. Porque quando a gente peca, quando a gente falha, quando a gente se depara com as nossas limitações, com a nossa sujeira, a gente se torna pessoas infelizes e amargas, frustradas. Nós não fomos criados para isso. Aqui não é simplesmente satisfazer o capricho do que Deus quer, mas é viver conforme o que Ele estipulou para a sua criação e a forma que nós iremos florescer mais, seremos mais alegres e satisfeitos. E então, esse ensino de Jesus aqui, ele está dizendo, olha, você tem uma responsabilidade nisso. Diante de tudo que você ouviu, a sua responsabilidade é: pede, busque, bata. E o vosso Pai que está no céu, que é muito mais amoroso, mais perfeito e tem todos os recursos possíveis, você acha que Ele não vai dar para vocês? Dá o quê? O que vocês realmente precisam para viver essa vida. E às vezes a sua pergunta é: o que eu realmente preciso? Será que eu preciso de mais inteligência para ler mais livros e entender melhor? Será que eu preciso de mais dinheiro? Não. Em Lucas, nesse mesmo trecho, nesse mesmo ensinamento, no livro de Lucas, ele qualifica o que é essa coisa que nós precisamos para viver de uma forma digna, de uma forma honrosa, de uma forma pura, santa e piedosa. E ele fala: vosso Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Porque o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que ele concede aos seus filhos para que instrua em toda forma de viver, para que conduza os passos, para que purifique, regenere o coração. E se você ver lá, depois a gente vai ter tempo aqui, mas lê lá Gálatas 5, ele vai falar sobre as obras da carne. É um grande indicador para ver se a gente está vivendo pela carne ou pelo Espírito. Depois ele vai falar sobre o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Aqueles que são cheios do Espírito, estão vivendo segundo o Espírito, eles são dominados por essas virtudes. Caso não, então a gente vai ver cada vez mais essas notícias, porque o único que pode barrar essas coisas do nosso coração, essas inclinações pecaminosas que temos, que às vezes se manifestam de forma pequena e de repente de forma grande, monstruosa, que nem a gente imaginaria que poderíamos fazer, é o Espírito Santo. A lei, ela é muito útil para poder limitar e cercar a extensão do mal, mas ela não transforma. Somente o Espírito Santo pode transformar o coração pecaminoso do homem. Essa é a minha oração para você e para mim nesse dia. Que o Espírito Santo nos guie para vivermos o Sermão do Monte. Mas nossa responsabilidade é buscar, bater e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor.